Bom dia, pessoal, tudo bem? Ai, ai. Acho que vamos iniciar, gente. Tinha mais gente nas outras aulas, que eu vi a relação ali. Mas se a gente ficar esperando, né, Não, hoje só tem uma aula. é. E, professora, você vai pra onde depois dessa aula aqui? Para o sétimo ano. Vamos começar, senão não vai dar tempo nem da gente fazer as correções que a gente tem para fazer. Mandei um recadinho ali, pessoal que quiser entrar. Então, gente, então hoje nós vamos fazer a correção das páginas 103 a 105 sobre Teorema de Pitágoras. O que vocês acharam dos exercícios? Bem tranquilos, né? Eu espero ter Bem, acertado já algum. falei para vocês que o Teorema de Pitágoras é bem fácil. Ai, deixa eu pegar meu livro aqui. Não, Na verdade, não, você falou que era difícil. o que acaba dificultando é a questão da interpretação do problema, né? Do exercício. Mas o cálculo em si É são fácil. cálculos simples, né? A Ah, gente mesmo, professora, é mesmo. Você disse que ia fazer o exercício 6 hoje aqui, né? Aham. O exercício 6 eu ia mostrar para vocês como fazer, né? Que é a tarefa, inclusive. Então vamos Nossa. lá, gente. Vamos começar com o exercício 1. E diz assim: determine a medida do lado desconhecido em cada triângulo retângulo. Então, ó, o que nós temos que ter sempre atentos, ser sempre atentos a isso aqui, ó. Triângulo retângulo. Desta forma, eu posso usar o quê? Teorema de Pitágoras, tá? Então, para iniciar, a gente tem que determinar os nossos lados aqui, né? Os nossos elementos do triângulo retângulo. Então, ângulo reto, lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, tá? E os outros que sobraram são os nossos catetos B e cateto C. Agora, o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Simplesmente isso daqui. Então, no primeiro, na letra A, o que eu quero determinar? A hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 15, 225, mais 20 vezes 20, 400. Então, x ao quadrado é igual a 625. Logo, x, a gente nunca quer x ao quadrado, né? A operação inversa da potência é a raiz, no caso, raiz quadrada, porque temos um expoente 2. Raiz de 625. Como a gente está trabalhando com medida, só um pouquinho, Rian, a gente sempre considera a raiz positiva, tá? Então, a raiz de 625 é 25. No caso, 25 centímetros. Pode dizer, Rian. É, professora, não tá compartilhando a tela. Ai, que bom! Agora que vocês me falaram. É que você estava explicando. Ai, desculpa, eu achei que eu tinha colocado para compartilhar quando vocês estavam entrando. Nem era o Rian que estava falando, né? Foi o João que me avisou. Tá, agora estão vendo, né, gente? Sim. Ai, certo? Preciso fazer de novo esse ou vocês conseguiram acompanhar eu explicando? Eu Hã? consegui. Então eu vou fazer o Não, você próximo. viu que eu te mandei? Eu vi. Uhum. Ah, tá. Então eu vou fazer o B, tá? Então aqui na letra B, primeiro passo, identificar quem é a nossa hipotenusa. Então, ângulo reto, a hipotenusa está sempre de frente para o ângulo reto, no lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui é a nossa hipotenusa
Aqui nosso cateto B e aqui cateto C. Independente, tá, gente? Não vai mudar. Então, aqui, nós vamos... O que que diz lá o teorema? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quer dizer que 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 24 elevado ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. É igual a y ao quadrado mais 24 vezes 24 é 576, eu acho. Deixa eu fazer aqui para não errar. Vezes 24. Opa. 576. Tá. Como eu quero descobrir o valor de y, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar ele, certo? Então, esse 576 vai vir para o primeiro membro. Ele está adicionando no segundo, ele vem para cá subtraindo. Então, 625 menos 576 é igual a y ao quadrado. Alguém calcula essa diferença para mim, que eu vou aceitar alguém que está chamando aqui. A Carla. Bom dia, Carla. Alguém já calculou a diferença? Quanto que deu ali? 625 menos 576. Dá quanto, gente? 49. Então, 49 é igual a y ao quadrado. Logo, y vai ser igual, qual a operação inversa da potência? A raiz. Vai ser igual a raiz quadrada de 49. Y é igual a 7 centímetros. Vou mais uma vez lá. Bom dia, Natália. Na letra C, nós temos aqui o nosso ângulo reto, certo? A hipotenusa está de frente para o ângulo reto, lado oposto. Então, esse é o nosso A, nosso B, cateto C, ok? Então, o que que nós temos? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, Z ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, Z ao quadrado é igual a 100 mais 400. Z ao quadrado é igual a 500. Eu quero Z ao quadrado? Não. Então, Z é igual a raiz quadrada de 500. 500 não tem raiz quadrada exata. Então, o que nós vamos fazer? Simplificar o máximo possível esse radical, usando as propriedades dos radicais que nós aprendemos lá meados do primeiro bimestre, tá? Então, como que a gente faz isso? Fatora o 500 e vê tudo o que é possível retirar desse radical, tá? Tudo que consegue ser extraído do radical. Então, 500 é par, dá por 2, que vai dar 250. 250 é par, também dá por 2, que vai dar 125. 125 só é divisível por 5, que vai dar 25. 25 por 5, que dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então, vai sair desse meu radical um 2, e vai sair do meu radical um 5, porque ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então, 2 vezes 5 vai ser 10. 10, e quem ficou no meu radical? 5. 10 raiz de 5 centímetros. Essa é a resposta para a nossa medida Z desconhecida aqui. Ok? Lembrou, Rian? Tá acertando tudo? Sim ou não? Agora vamos lá aqui, ó. Ninguém vai me responder, vocês estão aí, né, gente? Por favor. Uhum. Então, ó, identificando no D o nosso ângulo reto, hipotenusa, o lado oposto, ou seja, nossa hipotenusa, cateto e cateto.
certo? Então, A ao quadrado, 24 ao quadrado é igual a W ao quadrado mais 8 raiz de 5 ao quadrado. 8 raiz de 5 ao quadrado. Tem que pôr o parênteses, tá? Porque você vai elevar tanto o coeficiente desse radical quanto o radical ao quadrado. Então, 24 ao quadrado, nós fizemos aqui antes, é 576. É igual a W ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado, 64, vezes raiz de 5 ao quadrado, vai ser raiz de 25, que é igual a 5. Então, 576 é igual a W ao quadrado mais 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 5 vezes 6, 30, com 2, 32, dá 320. Agora, nós queremos descobrir o valor de W, então vamos isolar o W. Então, 576 menos 320 é igual a W ao quadrado. Por que menos? Porque está mudando de membro. Então, quando muda de membro, a gente faz o quê? Faz a operação inversa. Então, 576 menos 320 dá 6, dá 5 e dá 2. 256, igual a W ao quadrado. Então, W vai ser igual a raiz quadrada de 256. Se está tudo certo, é 16. Vamos lá. Raiz de 256. 16, exatamente. Então, W é igual a 16 centímetros. O que vocês me dizem? Acertaram, erraram? Foi tranquilo até aqui? Errei uma só. Errou uma? Qual? Uhum. Acho que foi a segunda ali, a B. A letra B? Mas foi só no final. Só por causa do sinal. Tem que cuidar muito, tá, Mas agora gente? entendi, já corrigi. Com a questão do sinal. Um sinalzinho leva a gente à derrota nos cálculos matemáticos, né? A número 2, a prof já tinha feito com vocês na outra aula, certo? Então, agora nós vamos para 3. Calcule a área dos polígonos. Como que eu faço para calcular a área, gente, de um triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, quem é a altura? A altura em um triângulo é o lado que forma um ângulo reto com a base, tá? Então, tem que ter uma formação de um ângulo 90 graus. Então, nós vamos considerar, por mais que o nosso triângulo esteja aqui numa posição diferente, né? Deitado, nós vamos considerar como altura esta medida aqui, tá? Que nós vamos chamar, então, de H. Por quê? Para ficar mais fácil o cálculo dessa nossa área aqui. Então, o primeiro passo, o que eu tenho que descobrir? Quanto que é a minha altura desse triângulo. Então, nós vamos lá. Aqui é o ângulo reto, nós temos quem aqui? Hipotenusa. Então, é nosso A, B, e a altura vai ser o nosso C, tá? Cateto C. Então, nós temos ali que a hipotenusa ao quadrado, deixa eu arrumar aqui para não ficar feio. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, 17 ao quadrado, é igual a... Coloquei, aqui é B, né? A 8 ao quadrado mais H ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Eu tenho que descobrir isso para poder depois jogar na fórmula e calcular a área, tá? Então, eu tenho que descobrir o H primeiro para depois calcular a área. Então, 17 ao quadrado é 289. 289. É igual a 64 mais H ao quadrado. 289 menos 64 é igual a H ao quadrado. 269 tira 64, 289, desculpa, vai sobrar 5, 2 e 2. 225 é igual a H ao quadrado. H, a nossa altura, vai ser a raiz quadrada de 225. Logo, a altura desse triângulo, que nós vamos considerar, é o quê? 15. Porque 15 vezes 15 dá 225. Então, 15 centímetros. Agora, nós vamos fazer o que o exercício está pedindo, que é calcular a área do triângulo. Então, a área do nosso triângulo vai ser igual à base,
Se eu estou considerando o H como altura, aqui, ó, essa parte como altura, a minha base, gente, é onde eu tenho a formação do ângulo reto com essa altura, tá? Então, a minha base é quem? É o 8. Então, base e altura. Então, vai ser 8 vezes 15 dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo vai ser o quê? Vamos cancelar aqui, ó, dá 1 e aqui fica 4, são divisíveis, né? Então, 4 vezes 15, 60. Então, a área desse nosso triângulo é 60 centímetros quadrados. Ok? Quem conseguiu fazer esse? Alguém conseguiu? Sim ou não? Mas ninguém comunica comigo nessa sala. Então, aqui, ó. Na letra B, também temos que calcular a área. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu consegui, prof. Ai, parabéns. Não, prof, eu consegui. Gente. Então, ó, na letra Eu B... também, prof, eu só não respondi porque eu fiz junto. É, então tá bom. Na letra B, nós vamos ter que calcular essa medida, que eu não conheço. Isso aqui é o quê, gente? É um trapézio, né? É um trapézio retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus nele. Então, como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, base maior, base menor, isso aqui é base menor, base maior, e a altura. A altura é um segmento de reta, aqui, ó, essa aqui é a nossa altura. Segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus ali, tá? Então, como essa altura representa, no caso aqui, ó, a altura desse meu triângulo, então eu vou também usar quem? Aqui é x, aqui também é x. E eu tenho aqui a formação, ó, de um ângulo de 90 graus. Então, eu vou ter que determinar esse x usando o quê? Teorema de Pitágoras, tá? Eu ia falar no início que a gente poderia calcular a área desse objeto, dessa figura, fazendo área 1 mais área 2. Mas, da mesma forma, eu tenho que descobrir esse h. Então, daí, olhando bem assim de perto, nós temos aqui o quê? Um trapézio. Então, é mais fácil calcular direto na fórmula do trapézio do que calcular um triângulo e um retângulo e depois somar as duas, tá? Mas dá certo da mesma forma. Então, vamos calcular o nosso x, que corresponde à altura do trapézio. Então, nós temos aqui ângulo reto, nossa hipotenusa. Então, esse é a nossa hipotenusa, 13 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que vamos chamar de cateto B, mais... Quanto que é o nosso cateto C, gente? Observa que daqui até aqui é quanto? É 17. Só que esse pedacinho aqui é quanto? É 5. Então, 17 tira 5, vai sobrar para nós aqui quanto? 12, que é a medida daqui até aqui. Então, eu tenho que descontar a parte que eu não vou usar, tá? Que corresponde ali à medida da base menor do trapézio. Então, o nosso cateto C não é 17, é 12. Então, 12 ao quadrado. Meu Deus, passa muito rápido. Então, 13 ao quadrado é 169, 89? Deixa eu fazer aqui. 13 vezes 13. 169. 169 é igual a x ao quadrado mais 144, que é 12 ao quadrado. Agora, isolamos o x, então 169 menos 144 vai ser igual a x ao quadrado. Então, 169 tirando 144 vai dar 5 e 2, 25, igual a x ao quadrado. Logo, a nossa altura ali vai ser a raiz quadrada de 25 e a nossa altura do nosso trapézio é igual a 5 centímetros. Agora, nós vamos calcular a área do nosso trapézio. Então, como que eu calculo a área do trapézio? Base maior, que é 17, mais base menor, que é 5, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, o nosso trapézio tem área 17 mais 5, vai dar 22. 22 vezes 5 dividido por 2. O 22 e o 2 eu posso cancelar, dá 1 e fica 11. 11 vezes 5, 55 centímetros
quadrados. Então, a área do nosso trapézio é 55 centímetros quadrados. Conseguiram? Sim, pera, deixa eu só copiar aqui a conta. Vamos mudar aqui? Posso mudar já, João? Pode, acabei de terminar. Tá. Então, a número 4. A número 4, nós vamos verificar aqui, gente, uma propriedade usando a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui, ele pede para a gente calcular a medida da diagonal do quadrado. O que que é a diagonal? É um segmento de reta que liga um vértice oposto ao outro. Então, essa aqui é a diagonal do quadrado, tá? Então, o quadrado, ele tem uma característica própria. Qual é? Tem os lados de mesma medida. Então, se aqui é 4, ali é 4. Essa diagonal corresponde ao que no triângulo que eu montei aqui? A minha hipotenusa, certo? Ó, ângulo reto, hipotenusa. Então, para eu calcular a diagonal, nós vamos calcular quem? A hipotenusa do quadrado. Do triângulo, então, diagonal ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, nossa diagonal ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. Diagonal ao quadrado vai ser igual a 32. Diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 32. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplificar o máximo possível esse radical. Então, vamos lá. Então, vamos fatorar o 32, que dá 2, dá 16, dá por 2, que dá 8, dá 2, que dá 4, dá 2, que dá 2, 2, que dá 1. Para cada, como é raiz quadrada, vamos juntar de 2 em 2. Então, aqui vai sair um 2, aqui também sai um 2. Então, eu vou extrair do meu radical 2 vezes 2, que é quanto? É 4. E sobrou no meu radical quem? Raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado que tem lado 4 centímetros é o quê? 4 raiz de 2 centímetros, tá? Agora, vamos lá no 2, no segundo. Então, a diagonal é exatamente essa aqui, que nós queremos calcular. Então, e também corresponde ao quê? A hipotenusa nesse meu quadrado. Sempre vai corresponder, tá? A diagonal vai sempre corresponder à hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Então, aqui nós vamos ter que d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 25. D vai ser igual, já vou passar aqui, tá? Somando e fazendo a raiz. 25 com 25, 50. Raiz quadrada de 50. Fatorando esse nosso 50, vai dar por 2, que dá 25, que dá 5, 5 dá 5 e dá 1. Então, agora simplificando. Raiz quadrada eu vou tirar de 2 em 2, né? Então, para sair do meu radical, vai sair quanto? 5, porque 5 ao quadrado, a raiz quadrada é 5. Então, a nossa diagonal vai ser igual a 5 raiz de 2. Quem ficou no radical? 2. 5 raiz de 2 centímetros. A mesma coisa aqui. Então, como é diagonal, nós vamos calcular a hipotenusa. Então, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 9. D é igual a raiz quadrada de 18. Logo, D vai ser igual, nem preciso fatorar para descobrir quanto que vai ser aqui. Vai ser 3 raiz de 2 centímetros, a diagonal desse meu quadrado. Olha lá, prof, não sei como que você conseguiu. Dá por 2, que dá 9, 9 dá por 3, que dá 3, 3 que dá 1. Então, quem eu vou extrair do radical? Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 3 raiz de 2. Agora, vamos lá no 4. Mesma coisa, nossa diagonal aqui é a nossa hipotenusa. Então, nós vamos ter que diagonal ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Diagonal ao quadrado vai ser igual a 49 mais 49. Diagonal vai ser igual a raiz de 9 com 9, 18, 98, certo? Então, a nossa diagonal vai ser igual a 98, fatoramos, dá por 2, que vai dar 49, que dá por 7, que dá 7, dá 7, dá 1. Então, vai sair, nós vamos extrair do radical a raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 7. Então, vai ficar 7
raiz de 2 centímetros. Agora, vamos lá. Simplificando os radicais que correspondem a... Oi, Professora, a aula acabou faz 1 minuto. já? Só vou terminar aqui, tá? Já. Então, aqui, simplificando os radicais que correspondem a diagonais, que irregularidade pode ser observadas? O que a gente observa aqui, gente? Que para encontrar a diagonal de um quadrado, é só a gente multiplicar o tamanho do lado por quanto? Por raiz de 2. Ó, 4 raiz de 2, 5 raiz de 2, 7 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Então, isso é geral, tá? Sempre vai funcionar isso aqui, quando você quer descobrir a diagonal de um quadrado. Escreva uma igualdade que relaciona a medida do lado do quadrado com a medida da sua diagonal. Então, a diagonal é igual a lado, que é a medida do lado, vezes quem? Vezes a raiz de 2. Então, essa é uma formulazinha que a gente usa muito na matemática para calcular diagonal de um quadrado. Não deu tempo para eu fazer a 6, tá? Ó, até escrevi ali, mas como a gente terminou o tempo, tarefa, página 104, exercício 6 e 7, para amanhã, tá? Eu ia fazer aqui, mas não deu tempo, né, Rian? Eu vou tirar um print e mandar no grupo, tá bom? Gente, boa aula para Valeu. vocês e até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Beijo, tchau. Tchau, prof. Tchau, meu anjo.